Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Rayane Rocha e no vídeo de hoje iremos conhecer a incrível história de força e coragem de Mary Fields. A mulher que, além de ser a mais corajosa que todo o velho oeste americano já viu, não levando nenhum desaforo para casa, também foi a primeira afro-americana a trabalhar como carteira para o Serviço Postal dos Correios Americanos, se tornando uma grande celebridade muito amada e respeitada por todos. Então, para conhecer essa história, vamos pro vídeo! Nascida no condado de Hickman, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, no ano de 1832, Mary Fields era uma mulher que desde muito pequena e até os 30 anos de idade viveu trabalhando nas lavouras e nos campos de algodão da região como escrava. Infelizmente, como a maioria dos escravos, as informações sobre a sua infância e adolescência são quase inexistentes. No entanto, segundo os pouquíssimos relatos que há, Mary Fields era uma criança muito esperta e destemida, que sempre superava a maioria dos meninos e meninas de sua cidade. À medida que o tempo foi passando, a pequena Mary foi crescendo, e ela cresceu muito, literalmente, pois aos 18 anos de idade, ela já se mostrava como uma figura forte, tendo 1,80 m de altura e um pouco mais de 90 kg, sendo muito mais alta do que a maioria das pessoas daquela região. Naquela época era comum que os donos de escravos nunca fizessem documentos com os nomes e sobrenomes de seus escravos, e por isso, ao invés de nomes, eles costumavam registrar seus escravos como se fossem apenas números, que eram escritos nos livros de escravos de suas propriedades, e Mary Fields não foi uma exceção. Em 1865, a Guerra Civil Americana finalmente chegou ao fim, e com ela, a escravidão foi finalmente proibida. E com isso, aos 30 anos de idade, Mary recebeu a sua tão sonhada liberdade. Mas sem saber o que fazer da vida, como muitos escravos libertos, ela partiu sem olhar para trás em busca de uma nova vida bem longe dali, indo para o norte do país, que era uma região mais amigável com os negros. Chegando lá sem conhecer absolutamente ninguém, graças a um jovem, filho de ex-escravos que havia nascido liberto, ela conseguiu um trabalho como camareira e lavandeira em alguns barcos a vapor do rio Mississippi. Após algum tempo trabalhando lá, ela conheceu um juiz chamado Edmund Dunne, que ao ver seu empenho, logo a chamou para trabalhar em sua casa, que ficava em San Antônio, na Flórida, como babá e empregada doméstica. Lá ela se deu muito bem, mas infelizmente, pouco tempo depois, Josephine, a esposa do juiz, acabou falecendo, deixando 5 filhos pequenos. Com isso, sem saber como criar os filhos sozinho, o juiz pediu que Mary levasse as 5 crianças para a casa da tia dele, que ficava num convento próximo ao estado de Ohio. Feito isso, depois de uma longa jornada, Mary e as crianças finalmente chegaram no convento das Ursulinas do Sagrado Coração. Lá, Mary encontrou a irmã do juiz, que era conhecida como Madre Amadeus, a madre superiora do convento. Deixando as crianças sob os cuidados da tia, após alguns minutos da sua chegada, as freiras logo vieram ao seu encontro, perguntando sobre como havia sido a viagem. E Mary respondeu que, apesar de cansativa, ela havia sido muito tranquila. Enquanto elas conversavam, se sentindo muito aliviada por ter conseguido cumprir sua tarefa com sucesso e ainda ser bem recebida, Mary percebeu que agora ela estava livre para finalmente poder fumar o seu tão sonhado charuto e tomar qualquer bebida que ela desejasse. No entanto, a alegria dela durou muito pouco, pois logo ela se viu extremamente preocupada por não ter mais nenhum patrão. E com isso ela ficou muito triste sem saber o que fazer da vida. Mas felizmente o convento, vendo todo o seu esforço, logo a contratou como zeladora. Mas as pobres freiras não tinham ideia de quem elas estavam contratando, pois enquanto as freiras desse convento se esforçavam diariamente para serem muito calmas e bem disciplinadas, Mary era completamente o contrário. Nos 15 anos seguintes, após a sua chegada, Mary trabalhou no convento em troca de comida, roupas, um quarto e um salário de $50 por ano, o que de início a deixava muito agradecida.
No entanto, após a sua chegada, o convento, que antes era super tranquilo e organizado, logo virou um ambiente completamente diferente. Porque, ao contrário das freiras, Mary tinha o costume de falar muito alto, se expressando de qualquer forma e do jeito que ela bem entendesse. E ainda, sempre que podia, ela reclamava sobre o seu baixo salário, que nunca aumentava, o que certamente desagradava muito algumas freiras, que viviam dizendo que ela tirava a paz do tranquilo convento. Mas apesar de ver algumas freiras olhando para ela com cara feia, Mary era muito feliz e fazia questão de fazer muito bem o seu trabalho, mantendo as salas e os jardins do convento sempre em perfeitas condições. Só que com o passar do tempo, a personalidade expressiva de Mary acabou intimidando muitas freiras, como no dia que ela brigou feio com uma freira chamada Maria do Socorro de Deus, por ter andado sem querer sobre um gramado que ela havia acabado de cortar. E por isso, ela acabou explodindo, reclamando do seu baixo salário e jurando que se não aumentassem o salário dela, ela iria arrumar uma confusão com qualquer pessoa da rua para trazer problemas para o convento. E como era de se imaginar, os boatos desse seu comportamento logo se espalhou pela cidade, chocando muitas mulheres brancas da época que esperavam que os afro-americanos fossem sempre bem comportados por, segundo elas, se sentirem muito inferiores aos brancos. Mas, como vimos, Mary não era assim. Ao longo desses 15 anos, embora Mary tenha lutado todos os dias para se ajustar à vida calma e cheia de regras do convento, também há registros de que muitas freiras viviam reclamando de seu temperamento e natureza difícil. Mas, apesar disso, ela também fez grandes amigas que sempre a defendiam, como é o caso de sua importante amizade com a adorada Madre Amadeus, a madre superior do convento, que era a tia das 5 crianças, filhas de seu ex-patrão. A Madre Amadeus era uma mulher muito respeitada, conhecida por todos pelo seu carisma e coragem. E as duas se davam tão bem que a madre sempre fazia questão de elogiar e defender Mary diante de todos que se atrevessem a falar mal dela. Assim, a amizade das duas era muito bonita e causava inveja em muitas freiras que já estavam no convento há anos. Até que em 1884, a Madre Amadeus foi chamada pelo seu bispo para fazer um trabalho missionário, sendo enviada para o território de Montana para coordenar escolas para crianças indígenas nativas americanas no oeste da cidade de Cascade. Um ano depois de sua ida à missão, a Madre Amadeus acabou ficando muito doente devido a uma gravíssima pneumonia. E como ela era muito amada, as notícias de sua doença logo se espalharam. Apesar de todas as falhas, Mary tinha um forte senso de lealdade e um coração de ouro. E assim que ela ouviu a notícia de que sua amada amiga estava doente, ela largou tudo e foi correndo para lá, para cuidar da saúde de sua amiga, percorrendo uma longa viagem sozinha até a cidade de Cascade. Chegando lá, todos ficaram muito surpresos com a aparência dela, pois ela era a primeira mulher negra a pisar naquela cidade. Assim, sendo a única pessoa negra, Mary cuidou da Madre Amadeus com muito carinho, até que ela ficasse completamente recuperada. E enquanto a Madre se recuperava, ela fazia questão de trabalhar no convento, cuidando das galinhas, da horta, lavando roupas e fazendo serviços gerais. De início, Mary planejava voltar para o convento em Ohio assim que sua amiga melhorasse. Mas após passar alguns dias nessa nova cidade, ela viu que gostava muito de lá e decidiu não mais voltar. Feito isso, com a ajuda da Madre Amadeus, ela logo começou a trabalhar definitivamente em um novo convento que ficava em Montana, perto de Cascade. E por vários anos, ela ajudou a construir igrejas e muitas construções ao redor do convento. Vale ressaltar que Mary era uma trabalhadora muito dedicada e sempre recusava a ajuda de homens enquanto carregava cargas pesadas de madeira e pedras nas costas. E assim que o trabalho nas construções acabaram, ela continuou a trabalhar para o convento,
Mas agora, ao contrário do outro convento, ela tinha uma relação mais próxima e muito melhor com as freiras. No entanto, embora ela servisse fielmente às freiras na difícil e isolada comunidade, suas atitudes e seu jeito expressivo logo fizeram com que o bispo ficasse cada vez mais preocupado, pois poucos meses após a sua chegada, muitas pessoas já haviam reclamado com o bispo sobre o comportamento de sua nova funcionária. Porque além dela ter o costume de se vestir como homem, ela também sempre era avistada pelos fiéis da igreja, bebendo, xingando e disputando queda de braço, arrumando quase sempre alguma briga. E claro que isso não estava nada de acordo com os valores da Igreja Católica, causando grandes tensões entre os fiéis e o bispo. E a gota d'água de tudo veio quando Mary começou a discutir com o zelador desrespeitoso do convento. As coisas ficaram tão violentas que ambos sacaram suas armas. Mas ninguém foi ferido. No entanto, depois disso, o zelador foi se queixar diretamente ao bispo, e com isso, o bispo ordenou que ela deixasse o convento e nunca mais voltasse, pois isso havia passado de todos os limites. Sem outra alternativa, ela saiu de lá, e essa foi a primeira vez, depois de muitos anos, que Mary finalmente estava livre para pensar sobre o que queria fazer da vida. Mas antes de tudo, ela precisava arrumar um jeito de pagar as contas e se sustentar. E por isso, por ser muito trabalhadora, ela começou a oferecer à comunidade todos os tipos de serviços que eram considerados trabalhos de homem. Para vocês terem ideia, ela chegou a trabalhar na lavoura de uma fazenda, na jardinagem, na transportadora de cargas pesadas, no cultivo de vegetais, em reparos de edifícios e até chegou a trabalhar como capataz de um grande fazendeiro, protegendo toda a sua família e propriedade. Além disso, ela também costumava trabalhar na criação de galinhas e também lavando roupas para as famílias da região. E foi nessa época que os indígenas nativos americanos a apelidaram de Corvo Branco, pois, segundo eles, ela agia como uma mulher branca, mas tinha pele negra, sem ter medo de ninguém. Por ser a única pessoa negra na região, os brancos também não sabiam o que pensar sobre ela. Em uma redação escrita por uma estudante da cidade da época, a menina escreveu que Mary era uma republicana que bebia uísque e xingava muito, o que, segundo ela, a tornava Mary uma criatura baixa e muito nojenta. Porém, com o passar do tempo, felizmente, as opiniões como essa sobre Mary na cidade logo mudaram, pois apesar de todo o preconceito, ela sempre se mostrava forte, trabalhadora e muito responsável, fazendo com que todos aprendessem a respeitá-la. Algum tempo depois, com o dinheiro que ela havia guardado com todo o seu esforço, ela decidiu abrir um restaurante, onde ela vendia comida para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tivesse dinheiro para pagar. Mas, infelizmente, como era de se imaginar, por ter um bom coração, as pessoas viviam se aproveitando disso. E essa atitude de dar refeições de graça para todos que pedissem, mesmo que não fossem necessitados, acabou levando seu restaurante à falência, apenas 10 meses depois de sua inauguração. A partir daí, Mary era frequentemente encontrada em diversos salões, que eram os típicos bares do Velho Oeste norte-americano. Lá ela jogava, bebia bebidas fortes e entrava em tiroteios, participando de inúmeros duelos. Além disso, por ser muito forte e corajosa, ela não levava desaforo para casa, nem quando estava na rua. Segundo relatos da época, uma vez Mary estava no bar bebendo com alguns rapazes, quando viu um caloteiro que não havia pago por seu serviço de lavandeira passar do outro lado da rua. Mary pediu licença a todos, se levantou e correu atrás do sujeito, dando um soco bem forte na cara dele. E depois disso, ela simplesmente voltou para a mesa, bebeu um gole de uísque e disse rindo que agora a dívida dele estava paga, deixando todos que estavam ali de boca aberta, o que fazia com que as pessoas cada vez mais a respeitassem, seja por admiração
ou puro medo. Em 1895, sua velha amiga, Madre Amadeus, doou uma diligência para encorajar viagens na remota região. A diligência era uma típica carruagem fechada de 4 rodas, extremamente resistente, que era puxada por 4 cavalos, sendo um veículo muito utilizado para o transporte de passageiros e mercadorias naquela região. A doação da diligência, além de encorajar as viagens, também permitiu que o serviço postal dos Correios dos Estados Unidos chegassem à região. Dessa forma, o serviço postal norte-americano logo abriu uma rota de entrega de correspondências na cidade, utilizando as suas próprias diligências. Embora nessa época Mary já tivesse cerca de 63 anos de idade, ela fez questão de se candidatar ao trabalho de mensageira. E apesar da competição com vários homens jovens, ela conseguiu o cobiçado trabalho com muito sucesso, graças à sua reputação de durona e por conseguir amarrar os cavalos no arreio mais rápido do que os outros candidatos à vaga, que eram homens bem fortes que tinham a metade de sua idade. Assim, conquistando esse trabalho, Mary Fields se tornou a segunda mulher e a primeira afro-americana a trabalhar como mensageira e transportadora do serviço postal norte-americano. Mas esse serviço não era nada fácil, pois ela estava encarregada de pegar as correspondências e mercadorias nos vagões dos trens, depois carregá-las na diligência, cuidar dos cavalos, manobrar o veículo em todos os tipos de terrenos, desde estradas cheias de buracos a montanhas e campos lamacentos. E como se não bastasse, além disso tudo, ela ainda tinha a obrigação de entregar com segurança e proteger as correspondências dos diversos ladrões e bandidos do Velho Oeste. Fiel ao seu comportamento destemido, ela carregava várias armas de fogo escondidas em seu avental para proteger a si mesma e as correspondências. E graças ao seu ótimo serviço, não demorou muito para que ela estabelecesse uma reputação de muita confiança. E ela era tão responsável que, apesar de sua idade e de toda a dificuldade, ela nunca perdeu um dia sequer de trabalho. Além disso, ela cuidava tão bem dos cavalos que puxavam a sua diligência que ela chegou a apelidar sua mula de Moses, a considerando a sua fiel companheira de vida e de viagens. Como ela nunca faltava ao seu trabalho, nos dias de inverno, quando a sua rota era afetada por fortes nevascas e seus cavalos não conseguiam puxar a carruagem, ela rapidamente calçava seus sapatos de neve, jogava uns sacos de correspondência sobre os ombros e caminhava até a cidade, entregando de casa em casa. Apesar de seu tamanho intimidador e reputação de durona, alguns ainda pensavam que poderiam enganá-la, e por isso ela sempre fazia questão de que todos vissem o seu rifle e seu revólver devidamente carregados com algumas balas, para que nenhum espertalhão se atrevesse a ir para cima dela. Há ainda boatos de que sozinha ela conseguiu se defender de uma matilha de lobos furiosos com o seu rifle. E isso pode muito bem ser verdade, já que, segundo os relatos da época, ela era uma excelente atiradora. Por isso, muitos costumavam comparar o seu comportamento com a de um urso pardo, fazendo com que quase todos os valentões da cidade fizessem de tudo para nunca aborrecê-la. Porém, certo dia, enquanto ela passava, um homem resolveu ofender Mary seriamente. E como resposta, ela respondeu atirando pedras nele, até que ele chorasse feito criança. Outro dia, enquanto estava no bar, outro valentão resolveu atravessar o seu caminho. Ele era um cowboy recém-chegado na cidade, que com todo o atrevimento desafiou Mary para um duelo. Quando o duelo começou, ela foi tão rápida que ele nem teve tempo de puxar o seu revólver, pois Mary atirou de propósito perto de sua cabeça, apenas para que ele pudesse sentir o vento de sua bala. Completamente assustado, o cowboy valentão imediatamente desistiu do duelo e nunca mais voltou a pisar naquela cidade. Por conta de tudo isso e de sua incrível história de vida,
Mary se tornou uma celebridade muito respeitada e amada na cidade de Cascade. Pois, embora ela tivesse todo esse jeito durão, forte e intimidadora, os habitantes locais admiravam muito a sua generosidade e gentileza com as crianças e pessoas de bem. Para vocês terem ideia, as escolas da cidade faziam questão de fechar todos os anos no dia de seu aniversário, apenas para comemorar a sua vida e agradecer pela sua dedicação aos serviços feitos na comunidade. Além disso, os restaurantes locais sempre lhe ofereciam deliciosas refeições de graça, e quando ela chegava nos bares, todos queriam falar com ela e ter um pouco de sua atenção. Infelizmente, chegou um tempo que o estado de Montana passou por uma lei que proibia a entrada de mulheres nos bares, e por isso Mary ficou por alguns dias proibida de ir ao seu lugar favorito. Mas não demorou muito para que o prefeito da cidade fosse até ela e lhe desse uma permissão para entrar em qualquer bar a qualquer hora que ela quisesse. E como era de se imaginar, ninguém foi corajoso o suficiente para questionar ou tentar impedir a sua entrada. Em 1903, aos 71 anos de idade, após 8 anos de sua linda jornada como carteira, Mary Fields finalmente pôde se aposentar do trabalho no serviço dos Correios dos Estados Unidos. Mas se engana quem pensa que ela parou por aí, porque mesmo após se aposentar desse serviço, ela voltou a se dedicar ao primeiro trabalho de sua vida, sendo babá de muitas crianças da cidade. Em 1912, enquanto Mary estava trabalhando, a sua casa pegou fogo, a deixando muito triste por ter perdido tudo o que havia conquistado ao longo de sua vida. Mas ela era tão amada que toda a comunidade se juntou e doou uma casa novinha para ela, que era muito mais bonita e mobiliada do que a que ela havia perdido. E depois disso tudo, ela ainda abriu um serviço de lavanderia em sua casa, trabalhando até os últimos dias de sua vida. Infelizmente, devido a uma insuficiência hepática, ela acabou falecendo em 5 de dezembro de 1914, aos 82 anos de idade, em Great Falls, deixando um grande legado de força, coragem e muita bondade. Há relatos de que após o seu falecimento, toda a cidade se lamentou por vários meses, e o seu funeral foi um dos maiores que aquela cidade já viu. E embora o Velho Oeste norte-americano tenha muitas lendas e histórias sobre grandes valentões, nenhum foi tão amado e admirado como ela. Bom, gente, essa foi a nossa história real de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para descobrir muitas histórias como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!